Seja muito bem-vindo ao Ciência em Casa. Na palestra de hoje abordaremos sobre o espectro eletromagnético através de um estudo de caso com enfoque em CTS, 5G, heroína ou vilã. Então, confere aí e tenha uma ótima palestra. Até mais! Bom, então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina Seminários de Ciência e Tecnologia. Essa disciplina é uma disciplina optativa do curso de licenciatura em Física, do IFRJ Campus Volta Redonda, e a gente está dando continuidade a um projeto que a gente já desenvolvia em outros momentos aí, do nosso período de pandemia, que era o projeto Ciência em Casa do IFRJ. Então, nosso objetivo é levar para vocês aí um pouquinho das discussões que são feitas em relação ao ensino de física, à educação no contexto mais geral, né? Então, sejam todos bem-vindos. Aí a nossa palestrante de hoje é a professora Edinara, né? Então ela vai ministrar a palestra Abordagem do Espectro Eletromagnético através de um estudo de caso com enfoque CTS, 5G, heroína ou vilã, tá? Eu peço que vocês mantenham os microfones de vocês desligados durante a apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar no chat, tá? Coloquem lá pergunta, né? E aí no final a professora vai responder. Se vocês quiserem depois, então, fazer a pergunta também por áudio, vocês podem ficar à vontade para a gente fazer aí no final da apresentação uma discussão, um debate legal, né? E qualquer dúvida, então, coloquem no chat. Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui da professora. A professora Edinara é mestranda em ensino de física pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, UF, e a UF também, pós-graduada em metodologia do ensino da matemática pela Universidade Cândido Mendes. Ela é engenheira civil pela Universidade Veiga de Almeida, obtendo nota máxima da instituição no ENAD, em 2014. Ela possui curso de desenhista e projetista de mecânica pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Covida da Fonseca, o Cefet. Concluiu o ensino médio no Instituto Estadual São Tomás de Aquino, na cidade de Marau, Rio Grande do Sul. Trabalhou mais de 13 anos na área da construção civil, né? Nesse período participou de projetos e detalhamentos de estruturas metálicas na construção da Arena Olímpica de handebol, com localização no Parque Olímpico, no município do Rio de Janeiro, e na compatibilização de projetos arquitetônicos, estruturais e de instalações. Há 3 anos, ingressou na área de educação, como monitora de física e matemática numa escola particular do ensino médio na cidade de Volta Redonda, onde hoje atua como professora de física do 3º ano. É voluntária como professora de matemática no projeto pré-vestibular cidadão ligado ao movimento Ética na Política, o MEP de Volta Redonda. Está sempre envolvida e interessada em projetos educacionais. Participou do Grêmio Estudantil durante o ensino médio, também participou do projeto Mini Empresa. Além disso, durante a graduação, desenvolveu o projeto de iniciação científica intitulado Otimização de Estruturas de Concreto Armado. Então, essa é a nossa palestrante de hoje. A gente agradece a participação da professora Edinara. Seja muito bem-vinda a nossa disciplina, né? E passo então a palavra à professora para que ela possa começar a palestra. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada aí pela pequena apresentação. Então, me chamo Edinara. Eu quero primeiramente agradecer aí o convite, né, para participar desse seminário e poder mostrar um pouquinho do meu trabalho para vocês lá no mestrado, né? Então, hoje eu vou apresentar para vocês a minha dissertação de mestrado, né, minha pesquisa, que está sendo desenvolvida lá no mestrado nacional, profissional em ensino de física, como a professora Yaline falou. Eu sou aluna do IFRJ, mas é um vínculo aí entre a UF e o IFRJ. Bom, então, o meu trabalho, basicamente, ele é uma sequência didática que eu apliquei numa escola de ensino médio particular aí no município de Volta Redonda, onde eu faço uma abordagem do espectro eletromagnético, né, através da metodologia de estudo de caso com o enfoque CTS. E aí o tema gerador desse trabalho é a tecnologia 5G, onde eu vou discutir aí dentro do estudo de caso se o 5G é uma heroína ou uma vilã.
Bom, a minha orientadora, que inclusive está aí, né, participando também, é a professora doutora Ana Paula da Mato Benfeito. Se eu não me engano, ela já foi coordenadora do curso aí de licenciatura também de Física, me corrija se eu estiver errada. E aí, vou começar, então, falando aqui sobre os pilares que embasaram a construção da minha dissertação. O primeiro deles foi o CTS. Quando eu conheci a professora Ana Paula, assim, logo de cara, ela apresentou também a dissertação dela de mestrado, e a abordagem dela era com enfoque CTS, e eu gostei muito, me interessei, conversei com ela, e nós decidimos desenvolver, então, esse trabalho juntas. E aí depois veio, né, o tema, que seria a tecnologia 5G, para trabalhar a tecnologia 5G dentro desse enfoque CTS. Dentro do tema tecnologia 5G, estão aí, então, integradas as ondas eletromagnéticas, que são os conceitos físicos, né, do currículo de física que a gente trabalhou. Para fazer a liga, né, juntar, sou engenheira civil, né, então tem o bloquinho do CTS, o bloquinho da tecnologia 5G, o bloquinho das ondas eletromagnéticas, e aí para juntar todos esses bloquinhos, a gente usou aí a argamassa do estudo de caso. Então, nós utilizamos a metodologia do estudo de caso para fazer essa junção de todos esses outros pilares, e como embasamento também teórico, nós utilizamos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Eu vou falar um pouquinho agora de cada um desses pilares aí que me ajudou a construir esse trabalho. Primeiro eu vou falar do CTS, não sei se todos já ouviram falar, se conhecem, né, mas CTS é uma sigla que significa Ciência, Tecnologia e Sociedade, né, é um movimento. Ele surgiu lá no século XX, depois de grandes avanços científicos que ocorreram, né, como o desenvolvimento aí da energia nuclear, né, e outros avanços como a pílula anticoncepcional, vacina. Então, começaram a acontecer vários avanços científicos e tecnológicos na sociedade. Bom, e aí se formaram basicamente duas correntes, uma do cientificismo, que acreditava aí que esses avanços tecnológicos e científicos eram os salvadores da humanidade, né, que iam proporcionar aí um avanço muito grande para a humanidade, para a população. E tinha uma outra frente que não acreditava muito nessa visão da ciência como salvadora, mas tinha uma visão mais neutra da ciência. Porém, aconteceram alguns fatos, né, desastrosos aí, como acidentes nucleares, nós tivemos também a bomba atômica, muitos problemas ambientais devido a pesticidas, e outras coisas foram acontecendo, né, efeitos colaterais causados por medicamentos, que foram colocando em xeque esse cientificismo, né, essa visão da ciência como salvadora da humanidade. E aí que surgiu o movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade, porque ele visa, então, inserir a sociedade nessas discussões sobre ciência e tecnologia e sobre esses avanços. Então, a sociedade agora passa a integrar essas discussões para contribuir e tornar essas discussões mais democráticas. E aí também, a princípio, esse movimento ele não fazia parte da educação, mas ele também foi inserido no contexto da educação para trazer para a sala de aula essas discussões também sobre ciência e tecnologia. Bom, e aí, já o pilar da tecnologia 5G, se trata, então, da 5ª geração de internet móvel, que é basicamente uma evolução do 4G, né? Hoje nós temos a internet 4G, temos ainda em alguns lugares o 3G, né? Tem lugares do Brasil que o 4G ainda nem chegou, mas já estamos discutindo aí a implementação do 5G, que seria a 5ª geração, né? Uma evolução do 4G. Ela vai proporcionar uma internet muito mais veloz, com menos latência, ou seja, menos atraso, né, na transmissão de informações, e aí ela vai proporcionar muitos avanços tecnológicos. Baseado nisso, que nós decidimos trazer essa discussão da tecnologia 5G para a sala de aula, né, com o enfoque CTS. Então, discutir aí esses avanços que essa tecnologia propõe dentro da sala de aula. Bom, basicamente, existem vários vieses possíveis de abordar dentro desse contexto da tecnologia 5G. Nós escolhemos 3
vieses. O primeiro deles foi o viés dos avanços tecnológicos. Então, quando a gente fala de tecnologia 5G, é muito comum associar isso a, por exemplo, carros autônomos. Então, vai ser possível aí nós termos carros autônomos, porque a internet vai ser muito mais veloz, ela não vai ter falha de sinal. E outra coisa também que se fala muito são as cirurgias remotas, né? Então, vai possibilitar aí que um médico numa cidade faça uma cirurgia remotamente num paciente que esteja numa outra cidade. E hoje, com a tecnologia 4G, né, não é possível com a internet que nós temos hoje, porque não é uma internet tão rápida, ela oscila muito, tem uma latência, né, tem um atraso, e com a tecnologia 5G vai ser possível, então, também as cirurgias remotas. Outra coisa que se discute muito são as casas inteligentes, né, com a internet das coisas, que basicamente todos os equipamentos, todos os móveis da sua casa poderão estar interligados à internet e conversar entre eles, né, então mandando informações desde o que você tem dentro da sua geladeira, o que você está consumindo, quanta água você está bebendo, qual é seu peso baseado na sua cadeira, né, você senta na cadeira e ela vai ter lá um sensor que vai dizer qual é o peso, ou quem sentou na cadeira, enfim, várias possibilidades aí que se mostram possíveis. E aí nós decidimos abordar esse viés dos avanços tecnológicos justamente para atrair os alunos, né, porque quando a gente fala de tecnologia com os alunos do ensino médio, geralmente eles ficam interessados, então foi o primeiro viés escolhido. O segundo foi a questão da saúde pública, porque quando a gente joga aí no Google, né, tecnologia 5G, tem algumas informações conflitantes, e uma delas é em relação à saúde pública. Tem algumas notícias aí, algumas informações que trazem a internet 5G, a tecnologia 5G, como possível causadora de câncer, poderia causar a morte de animais, enfim, danos ao meio ambiente. Então, nós escolhemos também esse viés da saúde pública para trazer para a sala de aula e discutir com os alunos. E, por último, o viés da geopolítica, que também está sendo muito discutido, muito debatido na mídia, essa questão aí da luta pela hegemonia da tecnologia 5G entre China e Estados Unidos, principalmente, né? Então, o ex-presidente dos Estados Unidos tinha bloqueado a Huawei, né, que é uma empresa chinesa, de fornecer equipamentos para a instalação do 5G no país, e aí o novo presidente manteve essa postura, e, enfim, aí a China fica tentando se defender, né, toda essa questão ideológica e política que envolve essa hegemonia pelo 5G, discussões sobre espionagem, uso indevido de dados dos usuários, tudo isso também foi inserido na sequência didática para discutir com os alunos na sala de aula. Bom, e aí a gente tem que trabalhar também o currículo de física, né? Não podemos esquecer, não podemos viajar muito e esquecer do currículo de física. Então, nós precisávamos encaixar esse assunto da tecnologia 5G dentro do currículo de física, e nós conseguimos isso através das ondas eletromagnéticas. Então, dentro desse conceito de onda eletromagnética, nós trabalhamos o espectro eletromagnético, então abordamos lá todas as bandas de frequência com os alunos. Nós também falamos de radiação ionizante, radiação não ionizante, radiação de baixa frequência. Falamos das características das ondas, então frequência, comprimento de onda, amplitude, intensidade. Falamos também sobre energia, né, energia associada a uma onda, né, que tanto se fala que a onda carrega apenas energia. Falamos também sobre a transmissão de informação, né, através dessa onda, e eu não coloquei aqui, mas também falei um pouquinho sobre modulação, porque não tem como falar sobre telecomunicações e não falar sobre modulação. Então, foi mais um item aí que eu incluí, apesar de não estar dentro do currículo de física, eu achei que seria interessante. Eu não me aprofundei muito no assunto, mas eu trouxe alguns exemplos para os alunos sobre modulação de onda eletromagnética para fazer essa transmissão de dados. E o outro pilar também, né, do meu estudo, é a construção do estudo de caso em si, né, que vai dar a liga aí, que vai juntar tudo e vai ser, que tornou possível a aplicação na sala de aula.
Então, basicamente, eu construí um estudo de caso com o tema tecnologia 5G, e aí a construção do estudo de caso, o professor ele vai produzir um material, produzir um texto, né, algum tipo de material, que vai fornecer informações para os alunos, para ele tomar decisões, para ele refletir sobre esse assunto, e vai auxiliar o aluno, né, na construção do conhecimento dele, na tomada de decisões, lidar com situações conflitantes, vai ajudar ele a discutir com os colegas. Bom, então, para a construção do estudo de caso, eu segui alguns itens aqui recomendados pelo Hereide, e aí esses itens seriam contar uma história ou fato interessante próximo da realidade de quem irá resolvê-lo. Então, o estudo de caso, né, ele traz aí como tema a tecnologia 5G, que é um tema bem atual, né, que os alunos demonstraram aí interesse pelo assunto. Ele conta, assim, uma historinha, então eu desenvolvi, ao todo são 7 textos do estudo de caso, e aí eles foram trabalhados ao longo de dos encontros, né, foram alguns encontros que eu tive com os alunos. Ele tem que provocar empatia entre estudantes e personagens, então esses textos, eles são fictícios, eles se passam dentro do contexto do poder público, então eles se passam lá no Palácio do Planalto, entre o presidente da República, os ministros e os assessores, então é construído uma historinha, né, contando lá uma historinha sobre a discussão da tecnologia 5G no Palácio do Planalto, e eles estão lá em dúvida se eles implantam ou não a tecnologia 5G no Brasil. E aí, todo o estudo de caso gira em torno dessa discussão. Ele deve incluir declarações e comentários dos personagens, então, basicamente, o texto todo é construído em cima de diálogos, que fica também mais fácil do aluno compreender, não fica um texto muito cansativo. Ele tem que ter um objetivo didático claro, né, que no nosso caso aqui é trabalhar o espectro eletromagnético. Provocar conflito, esse é uma questão interessante, tanto dentro do estudo de caso, quanto no CTS, né, porque os temas trabalhados no CTS geralmente são temas que envolvem algum tipo de conflito, né, que a gente chama de temas controversos, porque eles trazem alguns aspectos e o aluno é que vai julgar qual é a posição que ele vai tomar. Então, o professor também, nesse momento, tem que tomar cuidado na hora de criar o estudo de caso, para não tomar nenhuma posição, nem favorável, nem desfavorável, né? Não resolver o caso para o aluno, ele tem que dar todo o material, todo o suporte, narrar os fatos, mas sem tomar nenhuma posição. Tem que deixar isso livre para que o aluno possa refletir e tomar as próprias decisões. Então, o caso do 5G, ele traz bastante conflito, né? Tem muitas informações conflitantes aí, conforme eu falei, tem a questão da saúde pública, a questão ideológica, né, geopolítica. O texto, ele, né, deve ser curto, para não gerar muito cansaço no aluno também, né, de ler um texto muito longo. Os fatos devem ser relatados com clareza, tem que fornecer os subsídios para uma tomada de decisão. Então, eu incluí, além do texto, que é fictício, né, alguns textos ou alguns materiais que não são fictícios, então, sempre associado ao texto do estudo de caso, eu trazia ou uma reportagem, ou um vídeo, ou uma legislação, trouxe também um artigo científico, então eu fui incluindo materiais para dar embasamento teórico e científico para os alunos conseguirem responder as questões e tomar uma decisão. E ele tem que ser útil, né, refletir situações usuais do mundo real. Então, basicamente é isso. Depois, se alguém tiver dúvidas aí sobre estudo de caso, como construir um estudo de caso, pode colocar aí no chat que depois eu vou tirando as dúvidas. E o último pilar, né, conforme eu comentei, é a BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, que são orientações para a construção dos currículos, não é um currículo, né, são as orientações, as diretrizes para a construção dos currículos por parte dos municípios e dos estados. Então, ele traz 10 competências gerais, né, que se deseja que os alunos desenvolvam ao longo da educação básica, e também traz algumas competências específicas. Aí vai depender da área, né, no caso da área de ciências da natureza e suas tecnologias, tem lá as competências específicas necessárias.
Bom, eu destaquei aqui 4 das competências gerais que foram bem importantes, assim, na construção do meu trabalho. Então, uma das competências fala que em utilizar os conhecimentos adquiridos para interferir positivamente na sociedade. A segunda competência fala sobre resolver problemas através da investigação, reflexão, análise crítica, abordando diferentes áreas. A quarta competência fala sobre utilizar diferentes linguagens para partilhar informações. E a sétima competência fala sobre argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para debater ideias e decisões, promovendo os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável. Então, essas 4 competências aí me dão um embasamento teórico também para a construção dessa abordagem CTS com o estudo de caso. Bom, e aí eu vou falar um pouquinho, então, sobre a aplicação da sequência didática e como que ela se desenvolveu, né? Qual foi o passo a passo construído, como que eu trabalhei isso em sala de aula. Então, o meu público foram 17 alunos e um professor. Teve um professor de matemática da escola onde foi aplicada a sequência didática, que se interessou em participar, e aí a gente permitiu. O contexto, o projeto foi extra classe, né, então não foi dentro das aulas de física, a gente construiu um projeto extra classe para desenvolver esse trabalho. Nesse projeto tinham alunos do 2º ano do ensino médio e do 3º ano do ensino médio. Nós decidimos juntar os dois anos, porque tanto os alunos do 2º quanto os alunos do 3º já tinham visto na disciplina de física a matéria de ondulatória, e essa foi um fator, assim, determinante para definir esse grupo, porque, assim, a gente preferia que os alunos já tivessem algum conhecimento prévio de ondulatória, para a gente não focar muito nas questões conceituais de física, assim, eu fiz uma abordagem conceitual também, porém, como o tempo não era muito grande, eu precisava fazer isso de maneira otimizada. Dá para adaptar para uma aula normal, né, de física, para dentro da sala de aula, mas aí talvez o professor vai ter que expandir um pouquinho esse tempo da abordagem dos conceitos físicos, caso os alunos ainda não tenham visto a disciplina de ondulatória, os conceitos de ondulatória. Foi aplicado de forma remota, isso aconteceu no ano passado, foi no mês de novembro, então a gente já estava aí na pandemia, né, então nós tivemos que aplicar de forma remota pelo Google Meet. Mas, assim, não atrapalhou em nada, foi bem produtivo, os alunos se mostraram bem participativos, e, assim, foi bom, né, teve um bom resultado. A duração foram 4 encontros, com 2 tempos de 50 minutos cada encontro. Os encontros aconteciam uma vez por semana, né, então duraram aí 4 semanas os encontros. E o projeto, ele tinha um nome, né, chamava O Caso 5G, né, também foi um chamariz aí para os alunos participarem. Era aberto, né, os alunos participavam caso tivessem interesse, né, as inscrições eram abertas, o projeto não era obrigatório. Bom, e aí, então, eu vou falar um pouquinho sobre cada encontro e como que se desenvolveram esses encontros. No primeiro encontro, eu comecei discutindo um pouquinho com eles sobre essa questão do movimento CTS, para eles entenderem por que eu estava trazendo o assunto tecnologia 5G para dentro da sala de aula de física, qual era a importância de discutir esse tema nas aulas de física, né? Qual era a importância deles saberem se posicionar e tomar uma decisão e refletir sobre essa nova tecnologia que está em processo de implantação no Brasil. Depois eu faço uma introdução sobre a tecnologia 5G, porque tinham alguns alunos que não sabiam nada sobre o tema, né, não tinham nenhum tipo de conhecimento, então eu faço uma introdução para auxiliar esses alunos que não tinham conhecimento. E o outro objetivo da aula também foi despertar a curiosidade dos alunos para as aulas de física, né, então contextualizar as aulas de física ajuda aí a despertar a curiosidade e aumentar o interesse dos alunos. E aí nesse primeiro encontro eu faço a leitura do texto 1, aqui eu coloquei o link dos textos, mas eu não vou entrar nos links, depois se alguém quiser dar uma olhadinha, que eu entre em algum link para ver como é que foi estruturado, eu posso até mostrar, não vou entrar em todos os links, porque são vários, e aí acaba que o tempo vai ficar
a gente vai ultrapassar o tempo. Então, eu fiz a leitura do texto 1 com eles, aí o texto 1 é justamente um diálogo entre o presidente da República e os ministros. O presidente, ele encontra uma reportagem no jornal, e falando sobre a tecnologia 5G, e os comentários dessa reportagem geram muita insegurança no presidente, porque tem muitos comentários negativos, tem comentários positivos também, mas há muita confusão, né? A sociedade está muito confusa. E essa reportagem é uma reportagem real, eu tirei de um jornal, inclusive os comentários. Então, lá nos comentários tem todo tipo de informação, né? Fala desde os avanços tecnológicos, fala sobre a questão da saúde pública, que o 5G causa câncer, fala da questão de China e Estados Unidos, do controle de dados, da espionagem. Então, são muitas informações. E aí eu faço um recorte, tanto da reportagem, quanto desses comentários, e trago para os alunos também, para eles também se inteirarem do assunto. Depois da leitura do texto e da reportagem com os comentários, a gente faz uma breve discussão. Então, sempre depois da leitura dos textos, né, que são o meu caso, eu faço uma discussão com os alunos, abro para perguntas, faço algumas perguntas, né, para verificar o que eles entenderam do texto, se eles têm um posicionamento já. Então, eu pergunto, há conflitos envolvidos na implementação da tecnologia 5G? Quais são, para ver se eles conseguiram identificar ali quais são os conflitos que estão envolvidos. Peço sempre para eles se posicionarem, então, se você fosse um dos ministros, que atitudes tomaria? Né? Então, eles estão sempre tendo que assumir a posição ou dos ministros ou dos assessores durante o desenvolvimento do estudo de caso, para tomar realmente uma decisão. Aí depois eu vou para a leitura do texto 2, aí o texto 2 já é uma discussão do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação com os assessores dele. Aí nesse texto 2, um dos assessores comenta sobre um vídeo que fala sobre a tecnologia 5G, e aí eu trago o vídeo para os alunos assistirem também, então é um vídeo de divulgação científica do canal Nerdologia, lá do Átila e Amarino. É um vídeo bem interessante sobre a tecnologia 5G, também para dar um embasamento para os alunos, para fazer uma contextualização, né, introduzir o assunto para aqueles que não têm muito conhecimento ainda. E aí, depois, novamente, eu abro para perguntas, né, alguns alunos abriram o microfone, outros, né, tinham vergonha e colocavam no chat, e foi bem interessante. E esse daqui que eu coloquei com link é porque eu pedi para eles responderem pelo formulário do Google, porque nem todos os alunos, né, têm aquela liberdade, né, de responder no chat ou abrir o microfone. Eles ficam um pouco envergonhados, aí não querem se posicionar, têm medo do julgamento dos colegas, e aí nessa pergunta aqui eu pedi que eles respondessem no particular, então só para mim, só eu que consegui ver a resposta, para eu ter o posicionamento de todos os alunos e depois conseguir verificar a evolução das respostas deles. Aí, no caso dessa pergunta aqui, né, eu perguntei para eles se eles fossem o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, se eles já teriam um posicionamento para apresentar para o presidente sobre a implementação da tecnologia 5G. E aí, 23% dos alunos se mostraram favoráveis, que aprovariam a implementação, 23% se mostraram favoráveis, porém com restrições, a maioria dessas restrições falavam de pesquisa, né, que aprovariam, mas que preferiam que durante a implementação também fossem feitas pesquisas, porque eles ainda estavam com um pouquinho de dúvida. 23% se mostraram contrários à implementação, não implementariam o 5G no Brasil, e tivemos também 30% neutros que não sabiam se posicionar. Então, estava bem equilibrado aí, né, entre favoráveis com restrição, contrários e neutros. Isso foi no primeiro encontro, né, eu ainda estava inserindo o assunto com eles ainda estavam verificando aí todos os vieses que eu ia abordar. Aí eu faço a leitura do terceiro texto, né, esses textos todos têm uma página, no máximo, né, então são textos curtos, não fica muito cansativo, e os alunos que foram lendo também, tanto os textos quanto os documentos auxiliares que eu trazia, eu sempre pedia para alguém ler, para ficar revezando e ficar uma aula mais dinâmica. Nesse último texto aqui, também era uma reunião entre o ministro lá da Ciência, Tecnologia e Inovação, onde ele pede aos assessores que façam uma pesquisa sobre os equipamentos que utilizem radiação eletromagnética no seu funcionamento.
Então, depois desse texto, eu vou pedir para os alunos que tomem a posição de assessores desse ministro e vou dividir os alunos em grupos. E aí, cada grupo vai pesquisar um equipamento de uma das bandas do espectro eletromagnético. Eu pré-selecionei esses equipamentos, depois eu vou mostrar aqui para vocês, e eu criei um site para que os alunos tivessem um norte de onde começar a pesquisa. Eu coloquei aqui alguns itens que eu gostaria que eles respondessem durante a pesquisa, e no site eu coloco algumas informações básicas para eles iniciarem a pesquisa por ali. Para não ficar também muito solto, ou às vezes o aluno pesquisa na internet alguma informação conflitante, ou alguma informação, né, que não é real, não é verdade, porque depois dessa pesquisa, eles vão apresentar no formato de seminário na aula seguinte. Então, eu não queria que eles trouxessem informações inverídicas aí para os colegas. Depois também, se alguém quiser, eu posso abrir aqui o site e mostrar para vocês. É um site feito no Google Forms. Google Forms não, no Google Sites. Bom, e aí vem o segundo encontro. Então, no segundo encontro é que vai acontecer essa apresentação dos seminários, onde os alunos vão trazer essa pesquisa dos equipamentos que funcionam através de ondas eletromagnéticas. Os objetivos do segundo encontro é construir com eles o espectro eletromagnético, então, para isso que eu dei para cada grupo lá um dos equipamentos, para facilitar depois a construção do espectro eletromagnético. Eu vou localizar com eles aonde que se encontra a tecnologia 5G dentro desse espectro eletromagnético, então eles vão compreender que o 5G ele funciona ali na banda de micro-ondas. Vou discutir radiação ionizante, radiação não ionizante, e também vou fazer aquela abordagem dos conceitos físicos de radiação eletromagnética. Então, os aparelhos que eu pedi para eles pesquisarem previamente foram o aparelho de rádio AM/FM, e aí foi interessante porque esse grupo, eles trouxeram informações sobre modulação AM/FM, eu nem tinha solicitado, então eles também já introduziram esse assunto sobre a questão das modulações das telecomunicações, que foi bem interessante. Depois teve o grupo do aparelho de micro-ondas, teve o grupo do controle remoto, que já, né, funciona na faixa do infravermelho, e aí esse grupo também, ele trouxe uma fake news sobre os termômetros digitais, né, que também estava aí na mídia, né, falando que o termômetro, tinha gente com medo de ser, que aferissem a temperatura com o termômetro digital, porque a radiação infravermelha poderia causar câncer. Então, os alunos também desse grupo abordaram essa questão. Teve o grupo do leitor do código de barras, aí esse grupo também trouxe vários códigos de barra diferentes, de vários países, teve essa preocupação de mostrar as diferenças, foi bastante interessante, que aí já é da banda do espectro da luz visível. Depois teve o grupo da luz negra, né, da banda do ultravioleta, e aí esse grupo, ele trouxe também informações sobre ciência forense, então, nas investigações criminais, né, a perícia utiliza a luz ultravioleta para identificar fluidos corporais, como urina e sangue. E aí esses alunos trouxeram essa curiosidade. Teve o grupo que apresentou sobre o raio-x, e aí esse grupo ele demonstrou bastante preocupação com a questão ambiental, né, do descarte indevido das chapas de raio-x, né, quando impressas, e gerou uma discussão sobre por que não os exames serem todos digitais né, ainda tem muitos lugares que solicitam o exame impresso. E, por fim, o aparelho do PET-TC, né, ou PET-scan da radiação gama, que é bastante importante, né, na área da medicina, principalmente para identificar metástase, é um equipamento de ponta, nem sempre é recomendado, né, justamente por trabalhar aí com radiação gama, ele causa bastante efeitos colaterais nos pacientes, mas é um aparelho bem interessante. Bom, e aí foi muito interessante também esse seminário, porque eu não esperava que os alunos se dedicassem tanto ao seminário, eu estava um pouco preocupada, eu falei, poxa, eu vou pedir para os alunos pesquisarem, trazerem as pesquisas para os colegas, estava preocupada que eles não se interessassem tanto, mas, pelo contrário, eles se interessaram muito e trouxeram muitas questões e muitas curiosidades, e foi bem legal, foi uma das partes mais interessantes do trabalho.
E aí, dentro desse segundo encontro, eu também, né, então, construí com eles o espectro eletromagnético, e aí ficou bem mais fácil, depois que cada grupo apresentou o seu equipamento, né, abordaram todas as bandas do espectro, então ficou mais fácil a construção. E aí eu consegui lá identificar aonde se encaixava o 5G, de acordo com as frequências que estão sendo leiloadas lá no edital brasileiro. Então, eu abri lá o edital, mostrei para eles quais eram as frequências de onda eletromagnética que estavam sendo leiloadas, né, que estão sendo leiloadas, e aí eles conseguiram lá identificar que fazia parte da banda de micro-ondas e um pouquinho lá das ondas de rádio também. E aí eu fiz uma abordagem mais tradicional sobre os conceitos físicos, porque aí nesse momento os alunos já tinham percebido a importância dos conceitos físicos para eles tomarem as decisões em relação ao caso, né? Então, fui lá, abordei frequência e comprimento de onda, transporte de energia, intensidade e amplitude de onda, todas aquelas questões conceituais, que os alunos, nesse caso, já tinham visto isso, né, nas aulas de física. Eu dei uma pincelada e uma relembrada com eles. Aí veio o terceiro encontro, aí já no terceiro encontro, os objetivos foram discutir, então, a exposição à radiação eletromagnética de baixa frequência, e aí já voltado justamente para a questão da saúde. Então, eu analisei com eles também algumas legislações pertinentes sobre os níveis de exposição permitidos, né, para seres humanos, e a gente discutiu também o conceito de taxa de absorção específica, né, ou SAR, que é justamente a taxa aí de absorção máxima do corpo humano para radiação não ionizante, então aquelas radiações de baixa frequência utilizadas aí pelas telecomunicações, né, as radiações do celular, das antenas de telecomunicações. Aí nós fizemos a leitura do texto 4, e no texto 4 há uma discussão entre a ministra da Saúde e o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, os dois apresentam aí posicionamentos diferentes sobre a implementação do 5G, um é a favor, um é contra, e nesse texto 4 eu cito um apelo internacional, esse apelo está disponível também na internet, que é um abaixo-assinado que pede que parem o 5G na Terra e no espaço, e aí ele vai dar vários motivos para que o 5G não avance, né, que não seja feita a implementação do 5G, desde, né, doenças, variadas doenças, não só câncer, como morte de animais, como danos ao meio ambiente e várias outras coisas. Trouxe para eles também um ato da Anatel, número 458, que vai tratar justamente aí sobre os níveis de exposição às ondas eletromagnéticas de baixa frequência, fala também sobre as distâncias das antenas, como que calcula a distância de uma antena, qual é a distância segura para a população, e trouxe também um artigo científico, porque eu achei interessante trazer para os alunos do ensino médio uma pesquisa um pouquinho diferente. Então, não é comum, né, o aluno do ensino médio, quando vai fazer uma pesquisa, ele procurar um artigo científico. Ele vai lá, digita no Google e vê lá o que o Google vai retornar para ele. Então, eu trouxe um artigo científico da Revista Brasileira de Ensino de Física, que fala justamente sobre os potenciais danos biológicos causados por radiação de baixa frequência. E aí eu fiz um recorte, claro, porque não dava para abordar tudo, tanto do ato da Anatel, quanto do artigo científico, e do apelo também, né, eu fui fazendo recortes, procurei não ultrapassar uma página, no máximo uma página e meia, para a leitura não ficar muito pesada. E aí, novamente, eu vou lá e faço discussão com eles. Então, eu perguntei se eles assinariam ou não aquela petição para parar o 5G. A princípio, eles falaram que não assinariam, só que aí teve um aluno, um participante que falou que assinaria a petição, e aí já gerou uma discussão grande em torno disso, né, se assinaria ou se não assinaria, foi bem interessante. E, enfim, aí faço várias outras perguntas aí, vou discutindo com eles toda essa questão, né, então a questão também do posicionamento sobre a implementação, ela está sempre presente, eu estou sempre, né, perguntando novamente para eles, se eles já têm uma posição e qual é a posição para verificar essa evolução conceitual, né, essa evolução de posicionamento, se eles mudaram de posição ou não. Aí depois eu fiz também com eles uma análise
dessa taxa de absorção específica. Essa taxa de absorção específica, a unidade dela é o watt por quilo, né? Então, é a potência aí, né? A quantidade de energia por tempo, por quilo que uma pessoa pode receber. Então, nos aparelhos celulares, eles vêm com essa taxa, né, de absorção específica no manual. E aí eu entrei no site, tanto da Apple quanto da Samsung, e pedi para eles lá os modelos de celulares, para a gente analisar se os modelos de celulares que eles tinham estavam dentro daquela norma, daquele ato 458 da Anatel, e todos eles estavam dentro, estavam, então, garantidos aí que eles não estavam expostos a uma radiação de baixa frequência acima daquela recomendada pela legislação brasileira. Então, teoricamente, eles estavam protegidos. E depois eu fiz novamente a pergunta, né, se eles fossem um dos ministros, se eles já teriam ou não uma posição para apresentar para o presidente. E aqui a gente já estava no terceiro encontro, então era a mesma pergunta que eu fiz no primeiro. E aí eu já tive uma modificação, aí, uma mudança nas respostas. Agora, os favoráveis à implementação já passaram para 13%, né, houve uma queda, os favoráveis com restrição passaram para 43%, os contrários para 13% e os neutros para 31%. Aqui eu coloquei a tabelinha anterior, lá do primeiro encontro, só para a gente dar uma analisada aqui na variação que aconteceu. Então, deu para perceber que tanto os favoráveis quanto os contrários houve uma diminuição, e os favoráveis com restrição aumentaram, né? Então, eles agora estavam muito preocupados com a questão da pesquisa, que deveria ser feito mais pesquisas, que não deveria ser nem aprovado, nem negado, mas que, né, deveria ser ainda estudado essa questão do 5G, porque eles achavam importante os avanços tecnológicos, mas também se mostraram preocupados com as outras questões, né, da saúde pública. E os neutros se mantiveram aí mais ou menos na mesma taxa. Bom, e aí, para finalizar o terceiro encontro, nós fizemos a leitura do quinto texto. No quinto texto, era uma conversa informal entre dois assessores, e eles estavam falando que, além dessa questão da saúde pública, também tinha uma outra questão, que era a questão da segurança pública. E aí, um dos assessores lembrou do filme Snowden, Herói ou Traidor, que é um filme que fala sobre espionagem, né, de um agente da CIA que utilizava aí os dados dos usuários para manipular esses dados, né, enfim, e invadia a privacidade das pessoas. Esse filme ficou muito famoso na época que saiu, ficou muito discutido, né, é um filme baseado em fatos reais. E aí eu dei a sugestão para os alunos que assistissem esse filme, porque na aula seguinte nós íamos tratar justamente aí dessa discussão sobre a segurança pública. E para incentivar eles a assistir o filme, eu montei um formulário no Google Forms com algumas perguntas sobre o filme para eles responderem, né? E aí, por fim, o quarto encontro, que seria o fechamento, né, dos nossos encontros sobre o 5G. Então, nesse último encontro, eu tracei com eles um panorama a respeito da situação da tecnologia 5G no Brasil. Então, eu falei um pouquinho sobre como estava a situação do leilão. Eu abri um documento da Anatel com eles, né, que falava um pouquinho também sobre a questão da implementação do 5G no Brasil. Falei sobre as pesquisas em 5G, né, lá nesse documento também ele traz essa discussão, essas informações sobre aonde está sendo feita pesquisa a respeito da tecnologia 5G, a maioria delas é em São Paulo e em Minas Gerais, né, nas universidades públicas. Eu fiz também uma discussão sobre a exposição de dados, né, na rede. Então, com essa tecnologia 5G, a gente vai ter muito mais informação disponível, então, né, essas informações vão ficar disponíveis aí na rede e os dados das pessoas estão cada vez mais expostos, mas é uma realidade que não tem muito para onde fugir, né. Então, a gente também fez uma abordagem da corrida pela hegemonia da tecnologia 5G entre China e Estados Unidos, mas nesse contexto da segurança pública, porque tem a questão ideológica e econômica também, mas não entrei muito nesse viés, eu foquei mais na questão da segurança pública, porque, né, há ameaças aí de ambos os países, falando que eles utilizam os dados disponíveis nos equipamentos para monitorar as pessoas e para manipular
as pessoas, né, manipular aí no sentido de econômico mesmo. E depois também faço o desenvolvimento de um trabalho final. Então, começo o encontro aí falando sobre o filme, né, as impressões dos alunos sobre o filme, e faço a leitura do sexto texto. O sexto texto vai dar uma ideia geral aí sobre essa questão da luta pela hegemonia da tecnologia 5G, e eu faço a exibição de um vídeo, é uma reportagem, se eu não me engano, é da Rede Globo, que fala um pouquinho também sobre esse assunto para fazer uma introdução sobre essa questão geopolítica com os alunos. Depois eu faço uma breve abordagem também sobre algumas leis, então eu falo da lei chinesa de cooperação cibernética, e para falar dessas leis eu trago algumas reportagens, porque eu tentei procurar essa lei na íntegra, assim, está em chinês, então ia ficar um pouquinho complicado para traduzir, eu não encontrei tradução, mas aí eu peguei algumas reportagens, né, de sites, assim, confiáveis de divulgação, e trouxe para eles essa discussão sobre a lei chinesa de cooperação cibernética, sobre a lei CALEA e a FISA, essa FISA, inclusive, no filme do Snowden é bastante discutida, e também falei sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei brasileira que saiu no ano passado. E aí eu faço a discussão dessas legislações, que elas visam aí proteger, principalmente a brasileira, né, proteger os dados dos usuários, e quais são, né, as limitações, o que é permitido e o que não é permitido fazer com os dados dos usuários, quando a empresa toma posse desses dados, né, então você vai, sei lá, no mercado, e você insere lá seu CPF, seu endereço, seu telefone, o que a pessoa que tem a posse desses dados seus, ela pode ou não fazer com esses dados. E aí, novamente, eu vou entrar com as perguntas, né, para os alunos se posicionarem e tomarem uma decisão a respeito desse texto. Novamente, eu pergunto, né, se a tecnologia 5G parece segura, e aí, em relação à segurança, pode ser desde a questão da saúde pública até a questão da segurança pública. E, por fim, é feita a leitura do texto 7, que é o último texto do caso. Esse texto 7, basicamente, é uma nova reunião entre o presidente e os ministros, onde o presidente pede agora que os ministros tomem um posicionamento, que lá na primeira reunião os ministros não tinham ainda uma posição. E aí, esse texto, ele é mais para motivar os alunos para tomarem também uma posição. Então, eu peço para os alunos elaborarem um texto dissertativo argumentativo, com o tema tecnologia 5G, heroína ou vilã. Então, eles têm que ir lá produzir um texto com base em tudo que a gente discutiu ao longo de todos os encontros e se posicionar ou a favor ou contra, né? Enfim. E aí eu trouxe também alguns resultados. 57% dos alunos se mostraram favoráveis à implementação da tecnologia 5G, contrários não teve nenhum aluno contrário, né, 0%, e neutros 43%. Então, mesmo eu pedindo ali no tema, né, que eles se posicionassem a favor ou contra, né, que julgassem o 5G como heroína ou vilã, ainda teve um percentual grande de alunos que não se posicionou. Todos eles trouxeram pontos positivos e pontos negativos. Muitos deles falaram sobre conceitos físicos que foi abordado ao longo das aulas, falaram sobre espectro eletromagnético, sobre radiação de baixa frequência, mas ainda assim alguns decidiram não se posicionar, né? Eles só apresentaram aí os dois lados. E aí aqui eu trouxe algumas imagens, né, que eu não coloquei muitas imagens na apresentação, mas eu trouxe algumas imagens das aulas. Então, aqui foi o momento que eu estava discutindo com eles sobre a questão da ciência, tecnologia e sociedade. Aqui é a apresentação dos seminários, então a aluna aqui do grupo estava apresentando sobre o raio-x. Esse aqui também, durante o seminário, a aluna falando sobre o espectro eletromagnético, então, mesmo antes de eu falar sobre o espectro eletromagnético, eles já tinham colocado isso no seminário deles, então também já ajudou na hora de construir o espectro. Aqui também um aluno falando sobre o controle remoto no seminário, o seminário sobre a luz negra, o seminário sobre o PET-TC. Aqui é o apelo internacional, um dos alunos estava lendo o apelo para mim, né, na aula, como voluntário.
Então, esse apelo está disponível na internet também, depois se alguém quiser dar uma olhadinha no conteúdo. E aqui é uma nuvem de palavras que eu fiz no final da aula, utilizando o software Pool Everywhere, onde os alunos colocavam lá as principais palavras que vinham à mente deles sobre o assunto tecnologia 5G, heroína ou vilã, foi para ajudar eles na construção do texto. Então, eles me ajudaram aí na construção dessa nuvem de palavras, e aí aparece aqui, né, em destaque, controle, segurança, saúde, que são as palavras que eles mais perceberam aí durante a discussão da tecnologia 5G. E é isso, tem bastante informação, falei demais, é difícil cortar, a gente quer falar tudo, mas obrigada aí por terem ficado até aqui, e eu acho que agora eu já posso abrir para as perguntas. Eu vi ali que no chat foram descendo bastante perguntas. Deixa eu ver se consigo. Edinara, obrigada. Assim, sensacional o trabalho que vocês desenvolveram. Parabéns para você, parabéns para a Ana Paula, que te orientou. Então, é um trabalho, assim, fantástico, né, utilizando o CTS aí como pano de fundo, né, da proposta. A gente tem várias perguntas, vários comentários no chat. Não sei o que fica mais fácil para você. Você está conseguindo ver o chat aí? Tô conseguindo. Se você quiser ir comentando, então fica à vontade. Tá, eu vou baixando aqui, vou dando uma olhadinha. O Adílio, o que ela abordou relacionado à tecnologia 5G, o ministro das Comunicações estava falando justamente isso, que a tecnologia no Brasil está avançada, a instalação e que corre contra o tempo, pois o Chile também vem se atualizando no assunto. Ele enfatizou que é uma tecnologia mais voltada à empresa, citou exemplos que ela citou e enfatizou o agronegócio. E sim, o agronegócio está sendo bastante enfatizado. Então, a princípio, a tecnologia 5G vai ser implantada mais com viés de empresa mesmo, né, mais para as empresas e também lá em Brasília, enfim, mas depois vai chegar para a população também. Só que também tem uma discussão muito grande nesse sentido, porque se tem lugares do Brasil que nem o 4G chegou ainda, como que a gente vai querer trazer o 5G, né? Mas sim, né, uma hora ele vai chegar para todos, inclusive para a população. A princípio é mais voltado para empresas e para órgãos públicos, mas depois vai ser voltado para a população também. Até porque a implantação do 5G, ela é cara, né, são muitos equipamentos e equipamentos caros, então uma infraestrutura bem grande. Deixa eu ver aqui. O Adílio ainda comentou, ainda mais que o currículo da SEDUC foi reformulado, não vem mais com os conteúdos separadinhos com os temas, como era em 2012. O Oswaldo perguntou se o material vai ser disponibilizado, então a apresentação foi gravada, né, Aline? Fica disponível no YouTube, se quiser revisitar depois. Isso, eu acho que ele se refere também ao material de aula, ele coloca ali embaixo na sequência também. Então, em breve ele estará disponível, assim que eu defender minha dissertação, ela fica disponível lá no site da UF, no site do Polo 15, né, que é o polo do MNPF, que é UF e FRJ. Então, vai ficar disponível lá tanto a dissertação quanto o produto educacional, que é um dos apêndices da dissertação. Então, se o professor quiser reaplicar essa aula, ele pode pegar lá na dissertação e fazer a reaplicação. Na verdade, é um dos objetivos, né, do MNPF, é justamente produzir esse material para que outros professores possam também aplicar nas suas aulas. Coloquei o link lá no finalzinho do chat, se o pessoal quiser acessar, né, para ir acompanhando aí quando ficar disponível. E tem bastante coisa interessante lá também, né, não só a minha dissertação, mas a de todos os outros colegas que já passaram pelo mestrado profissional, tem muita coisa legal. Ele perguntou aqui quanto tempo eu levei para finalizar a aula, foi em forma de projeto? Então, foram 4 encontros, cada encontro tinha 2 tempos de 50 minutos. Então, e foi um projeto extra classe, mas pode ser aplicado também nas aulas tradicionais, né, dentro do currículo
tradicional, se caso a escola não tenha a possibilidade de criar um projeto. E, Edinara, aproveitando a pergunta aí, você aplicou isso para uma turma de escola pública ou de escola particular? Eu não sei se você Foi uma falou escola particular, né? particular. Sim. Ok. Eu apliquei também no pré-vestibular, né? Que eu dou aula voluntária. Eu apliquei tanto na escola particular quanto no pré-vestibular. Apliquei nos dois. Mas os resultados que eu trouxe foi da escola, não foi do pré-vestibular. E você notou, assim, alguma diferença com relação ao público que você aplicou? Você achou que foi mais ou menos igual aí o resultado? Sim, teve diferença. No caso da escola, eu percebi que os alunos ficaram mais engajados pelo projeto do que no pré-vestibular. Eu acho que pelo foco também, né? Porque os alunos de pré-vestibular, eles estão muito focados em passar no vestibular, né? Em resolver as questões do Enem. Então, um assunto mais, uma discussão sem uma resposta certa, né? Onde é ele que tem que tomar as decisões, não foi tão interessante no pré-vestibular, mas também teve aderência, teve participação, os alunos que participaram gostaram bastante do projeto. Uma outra coisa que eu queria te perguntar também, assim, aproveitando que eu já estou falando aqui, essa sua proposta, assim, quando a gente observa a estrutura, a forma como ela foi construída, né, vocês estão fazendo uma leitura do mundo com o olhar da física. No fundo, é isso que vocês estão fazendo. E aí, no final, o aluno precisa tomar uma posição e exercer ali o papel dele como cidadão, né? Isso me parece, assim, bastante freiriano, né? Vocês chegaram a se aprofundar na pesquisa sobre esse referencial do Paulo Freire? Tem uma ligação direta? Como que foi? Paulo Freire não, na verdade, um dos meus embasamentos teóricos é Vygotsky e o sócio-interacionismo. Paulo Freire eu não abordei, mas também poderia, sim, ser interessante. Ele traz muito essa questão da leitura do mundo, né? Então, achei que ficou, assim, bem... uma proposta que está bem alinhada também com essas questões. Uhum. Deixa eu ver aqui. O Adílio também comentou que ficaria legal um júri simulado, como se fosse aqueles programas do TV Senado. Verdade, ficaria bem interessante. Mas talvez um júri simulado numa aula presencial ficasse melhor do que numa aula remota. Não sei se na aula remota ficaria tão interessante. Talvez sim também, né? Dá para pensar em alguma coisa nesse sentido. Mas acho que seria legal, realmente. O Ramon perguntou, no resultado final sobre ser vilão ou heroína 5G, a que você atribui a quantidade grande de indecisos? Na verdade, eu nem considerei como indecisão. Assim, eles só não colocaram qual foi o posicionamento deles. Eu não sei se por ser um texto dissertativo ou argumentativo, eles não quiseram tomar uma posição pessoal e colocar qual era a posição pessoal deles. Então, eles foram argumentando ao longo do texto, né, os pontos positivos e os pontos negativos, mas faltou lá no final falar assim, não, eu sou a favor da implementação, ou eu vejo 5G como heroína, ou eu vejo 5G como vilão. Então, não teve esse finalzinho aí, o posicionamento. Então, realmente, acredito que foi pelo modelo de texto, talvez. O Olavo disse que é vilã. Qual o aplicativo do Nuvem de Palavras? Pull Everywhere. Deixa eu voltar aqui. Está aqui embaixo, ó, na apresentação. Pull Everywhere. Você vai lá, cadastra, né? No caso aqui eu coloquei a imagem e coloquei o título, e aí você manda um link para os alunos, e os alunos vão inserindo ali as palavras que eles quiserem. Só que só funciona palavras separadas, né? Então, se o aluno colocasse uma frase, aí ficava toda desconecta. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que eu respondi todas que estavam aqui no chat. Se vocês quiserem abrir o microfone para falar também, fiquem à vontade, a gente tem um tempinho aqui ainda.
Enquanto o pessoal vai formulando ali, o Ramon está agradecendo ali, parabenizando. Uma última pergunta que eu queria fazer com relação à sua experiência em trabalhar de forma remota. Você comentou no final, né, que seria fácil a gente fazer uma transposição para o presencial, mas quais foram as principais dificuldades dos alunos que você visualizou assim, na apresentação do teu projeto? Eu acho que por essa questão do aluno ter que tomar um posicionamento, é muito difícil para o professor, quando acontece na forma remota, que os alunos ficam todos lá com a câmera fechada e você não consegue olhar para o aluno. Então, às vezes o aluno ele não quer colocar no chat ou ele não quer falar, mas quando você olha para ele, você consegue visualizar, né, se ele está com dúvida, se ele está mais favorável ou não. Então, na aula remota, isso fica mais difícil de identificar. Então, aquele aluno que não se posiciona, eu já tive mais dificuldade em identificar, né, se ele estava compreendendo, se estava com alguma dúvida, alguma dificuldade, ou qual era a posição dele. E aí, eu tive que criar essas perguntas mais direcionadas, que eles responderam no privado, para justamente não perder esses alunos que não apareciam muito no chat, né, nas discussões abertas. Eu acho que na sala de aula isso fica mais fácil, né, no presencial. Pois é, essa questão da interação realmente é a grande questão aí do ensino remoto, né? E pessoal, teve um dia também... Desculpa. É que teve um dia também que estava chovendo muito, estava desabando o mundo em Volta Redonda, e aí alguns alunos caíram, né, tiveram que sair da aula, não conseguiram retornar e acabaram perdendo. Isso também é algo que acabou atrapalhando um pouquinho na aula remota. Pessoal, mais alguma questão? Pessoal ali agradecendo, né, no chat. Muito obrigada, pessoal. Bom, se vocês não têm, então, mais perguntas, queria agradecer aqui a Edinara, né, pela disponibilidade, parabéns pelo trabalho. Realmente, assim, é uma excelente referência para a gente, né, para os nossos alunos da licenciatura, que estão começando a entender esse processo de trabalhar com abordagens diferenciadas, né, da abordagem tradicional, e a abordagem CTS é uma possibilidade que a gente está vendo que é bastante atual no nosso contexto, né, onde a questão da ciência vem sendo questionada, né, por tantas pessoas. Então, acho que é um momento propício da gente falar desses temas e utilizar como forma de abordagem em sala de aula. Tá? Queria te agradecer, então, aí, mais uma vez, pela disponibilidade. Essa palestra, então, vai ficar gravada no YouTube, eu disponibilizei ali o link do nosso canal, né? Então, sempre que vocês quiserem assistir a essas palestras e as anteriores também, entrem lá no nosso canal, curtam para a gente ter uma boa divulgação de todos os temas que a gente tem trabalhado aqui na nossa disciplina, né? A gente tem uma lista de presença ali que está no chat também, não deixem de assinar. E acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente pode encerrar. Bom, acho que não tem, né? Então, mais uma vez, parabenizo e desejo uma boa apresentação aí na sua defesa de dissertação. Muito obrigada. Pessoal, obrigada pela presença. Obrigada você. Obrigada pela presença, pessoal. A gente vai se comunicando aí. A gente tem um grupo no WhatsApp também. Muitos de vocês ficaram sabendo dessa palestra por lá. Então, entrem no nosso grupo. E a gente vai se comunicando aí durante a semana. Tá? A gente vai ter ainda nesse período novas palestras. Então, fiquem atentos aí que a gente sempre vai estar divulgando nas nossas redes sociais os temas, né? E gostaríamos aí que vocês participassem dos próximos também. Tá bom? Uma ótima semana para todo mundo aí, e a gente vai se ver aí nas próximas palestras. Muito obrigada.